Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Estrutura de Dados. Eu sou o Norte e esse curso também é ministrado pelo professor Luciano. O tema da aula de hoje vai ser busca em profundidade em grafos. Bom, o que significa fazer busca? Significa você seguir as arestas de maneira sistemática, de modo a visitar seus vértices, né? Na verdade, se estou buscando algo, sim. Mas em última instância, se o algo não está lá, você varre o vértice, o grafo inteiro, certo? Então, como que funciona a busca em profundidade? Vocês vão encontrar isso também em inglês, Depth First Search, ou DFS. A ideia é cavar, 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 até chegar no fundo do poço. Ou seja, você vai buscar mais fundo sempre que possível. Você começa de um nó, vai aqui, vai descendo, certo? Numa árvore fica mais fácil de entender isso, mas num grafo também dá. Então, quando paramos essa busca aqui? Obviamente, quando encontramos o que estávamos procurando, certo? Ou quando visitamos todos os vértices e não achamos. Bem simples. Então, na busca em profundidade, você tem um vértice V, que é o mais recentemente descoberto, aquele que tu conhece agora, e você parte das arestas e explora todas as arestas não exploradas ainda dele, numa ordem definida lá, e vai para o próximo vértice. Aí se vai para esse próximo, vai de novo. E assim vai indo. Se não varre todas as arestas primeiro, você vai afundando no grafo, certo? Por fim, cheguei no lá. Toda vez que eu explorei todas as arestas, porque veja, eu começo aqui, eu vou descendo. Chega uma hora, não tem mais aresta, certo? E aí o que eu faço? Eu faço uma coisa que se chama backtracking. Ou seja, eu volto ao passo anterior, ao vértice anterior, e tento varrer uma aresta de um nó irmão, esse último. E assim vai indo. Toda vez que eu fechei todas as arestas de um vértice, faço backtracking para o pai dele. E varro os irmãos dele, descendo sempre até o final. Então eu vou até o final, subo, e vou até o final, vou subindo e sempre indo até o final. Certo? Essa é a busca em profundidade. E, obviamente, isso vai até o fim, como eu falei. Certo? A gente diz que essa busca vai continuar até que a gente descubra todos os vértices atingíveis a partir do meu vértice inicial. O que significa atingível? Se tem um caminho do inicial até esse meu vértice aí. Não necessariamente todos serão. Grafos não conexos. Aí é óbvio que não, porque o grafo está separado, certo? Mas mesmo os conexos, se forem dirigidos, pode ser que não haja um caminho entre todos e todos os vértices, certo? Se restarem vértices não visitados, eu terminei a busca e ainda tem vértice não visitado, eu reinicio a busca de qualquer um deles. Você que escolhe. Então, como é que funciona isso aqui? Se define um nó inicial. Escolhe um dos adjacentes não visitados. Visita. Repete o processo até atingir o nó objetivo ou um nó cuja adjacência já tenha sido toda visitada. O que é o nó objetivo? O nó objetivo é aquele que tem a informação que eu quero, por exemplo. Se atingir esse nó final que não seja o nó objetivo, eu tenho que fazer o backtracking. Volta ao pai desse e continua no nó irmão, certo? Que ainda não tenha sido visitado, senão você vai chover no molhado. Beleza, vamos reescrever isso aqui de uma maneira um pouco mais estruturada. Defina o nó inicial. Enquanto esse não for nó objetivo ou final, ou seja, o que é o nó final? Um nó cuja adjacência já tenha sido toda visitada, já olhei todas as arestas que saem dele, escolha um de seus adjacentes ainda não visitados e visite. Escolha um filo e visite. Se for um nó final e não for o objetivo, volta ao pai. Se houver pai, às vezes não tem, acabou meu grafo se não houver pai. Mas se houver pai, repita. E se não houver pai? Aí verifique se há algum outro nó não visitado, porque aí o meu grafo, eu não consigo um caminho entre todos os vértices. Ou ele não é fortemente conectado, no caso de dirigido, ou ele é desconexo, no caso de não dirigido. Certo? Então vamos brincar com esse algoritmo aqui, com a figurinha para entender melhor. Então eu defini um nó inicial. Beleza. Ele é um objetivo? Bom, para correr esse cara todo aqui, vamos pensar que o que eu quero não está no grafo. Então eu vou caminhar por ele todo. Ele é um objetivo? Não. Ele é um nó final, aquele cuja adjacência já foi toda visitada? Não, esses caras eu não visitei ainda. Então, beleza, escolha um deles. Está lá, V2, visite. Fui para lá. Ele é um nó objetivo? Não. Visitei toda a adjacência dele? Não. Tem esse cara aqui na adjacência. Então, escolha um deles. Bom, só tem um, né? A escolha foi meio óbvia. Visita. Ele é um nó objetivo? Não.
ele é um nó que tem alguma adjacência? Não, ele é um nó final. Eu já visitei toda a adjacência dele. Na verdade, não visitei ninguém, mas ele não tem nenhuma, então eu visitei. Então, o que eu faço? Verifico aqui. É um nó final no objetivo? Sim. Volta ao pai dele. Tá lá. Matei ele, voltei ao pai dele. A pai. Então, eu repito aqui. Esse aqui é um nó objetivo? Não. Ele é um nó final? Veja, ele é. Por quê? Porque a única adjacência dele eu já visitei. Ele não tem mais adjacências não visitadas. Então, caio aqui, volto ao pai dele. Certo? Tem pai? Tem. Beleza. Ele é um nó objetivo? Não. É final? Não, porque tem uma adjacência que eu não fui. Então, escolhe a adjacência, só tem uma, e vou lá. Certo? Verifica as adjacências desse cara. Ele é objetivo? Não. Tem adjacência a ser visitada? Não. Então, tá aqui. Ele é um não objetivo, que é final. Então, volta ao pai. Fiz backtrack. E agora caímos aqui. A pai. Então, ele é um não objetivo? Não. E ele é final? É. Então, beleza. Ele é final, não objetivo. Volta ao pai. Não tem pai. Não tem pai, miserável. Tá aqui, ó. Acabou. Mas há vértices ainda não visitados. Certo? Então, tá aqui, ó. Não há pai, mas há vértices não visitados. Então, eu escolho um outro. Esse aqui. Podia ter escolhido aquele outro lá, mas escolhi esse aqui. Certo? Ele é objetivo? Não. É final? Não, ele tem uma adjacência. Beleza, escolha a adjacência, só tem um e visite. Vamos lá, é objetivo? Não. É final? Não tem mais ninguém. Na verdade, tem uma adjacência dele, mas já foi visitada. Então não tem ninguém para visitar. Então o que eu faço? Ele é final, não objetivo, volto ao pai. E verifico se tem um irmão desse daqui. Tem irmão? Não. Então ele é final, não objetivo. Volto ao pai. Acabou. Não achei, porque, como eu disse no exemplo, a gente ia buscar uma coisa que não estava lá. Fazer o quê? Faz parte da vida. Mas varri todos. Vocês viram que eu fui em profundidade? Eu fui descendo, qualquer coisa voltava, tentava o irmão, voltava, aí tenta o irmão. Comecei daqui, essa é a ideia da busca em profundidade. Certo? Uma coisa interessante é que a estrutura resultante, que está em vermelho, foi uma árvore. Olha lá. Na verdade, não foi uma, foram duas. Uma floresta. Certo? Essas são as árvores de busca em profundidade. É isso que você chama essas árvores. Veja que é uma ideia intuitiva, a gente usa ela no nosso dia a dia. Quando você explora um ambiente, você começa num lugar e vai indo. Opa, não tem mais saída? Volta e tenta do outro. Opa, volta e tenta do outro. Cobrir todas as saídas? Volta, dá dois passos atrás e tenta outro caminho. A gente usa a busca em profundidade de uma maneira bastante intuitiva. Certo? É exatamente isso que a gente usa. Então não é um algoritmo tão alienígena assim. E como a gente implementa isso aqui? Na nossa implementação a gente vai colorir. Por que colorir? Porque ninguém vai pintar nada, certo? Vai marcar só. Então nós vamos colorir os vértices durante a busca. O que vai ser? Ele inicia com branco, significa que eu não sei nada sobre ele. Quando eu descubro ele, eu pinto de amarelo. Ou coincidentemente as cores que eu usei antes, né? E quando terminei com ele, já olhei toda a adjacência, beleza? Ele é vermelho. Ele é um nó final. Certo? Também, aqui nessa implementação, não vamos buscar por um nó específico. O que a gente vai fazer é o que se chama de caminhada. Nós vamos caminhar pelo grafo usando a estratégia da busca em profundidade. Já já a gente vai ver uma adaptação para transformar isso aqui numa busca realmente. Não é complicado não, certo? E por fim aqui, por tratar-se de uma operação de busca, a gente vai usar o quê? A representação que melhor se adequa, que seria a lista de adjacências, certo? É melhor para busca. Ótimo, então vamos lá. Tem aqui as minhas definições de sempre no nosso código, com algumas coisinhas mais. Eu defini o quê? Branco, amarelo e vermelho. Gente, não me escrevam branco, amarelo e vermelho, pelo amor de Deus. Bota aí uns numerozinhos aí que fica muito mais tranquilo, certo? São minhas cores. Botei o nome aqui para poder escrever branco e o compilador substituir por 0. Então vamos à nossa definição de grafo. A definição que a gente tem visto até então. Temos o grafo, que tem o número de vértices e a aresta, e o arranjo de vértices. O vértice, por sua vez, só tem a cabeça da lista de suas adjacências, as suas arestas, por assim dizer. E cada adjacência, que seria uma aresta, vai ter o vértice final dela, o vértice de destino dela, o peso e o próximo na lista. É uma lista ligada, certo?
E agora vamos finalmente à caminhada no nosso grafo. Bom, a gente começa definindo o arranjo de cor, certo? Está ali. O número de vértices é uma cor por vértice, já que eu vou pintar. Ótimo! Esse arranjo aqui eu construo de maneira que o índice do meu vértice, no meu arranjo de adjacências dentro da estrutura grafo, bata com esse daqui, senão não sei qual que é qual. Então, o vértice que está na posição 0 em grafo, a cor dele está na posição 0 aqui, certo? E aí, beleza, inicialmente todos os vértices são branco. Então, para cada um desses vértices, a cor dele é branco. Coloca 0 na cor, certo? E agora vem o negócio, que trata de vértices desconexos ou, no caso de dirigidos, não fortemente conexos. Potencialmente, pode ser que dê certo a busca, mas pode ser que dê errado, no caso de não ser fortemente conexo. Então, para cada um dos meus vértices, eu vejo, se a cor for branco, eu visito em profundidade esse cara. Pô, mas aí ele vai visitar cada um? Não. Veja, à medida que eu visito, eu começo de um, eu vou chamar essa função, ele vai colorindo de amarelo quando descobre e vermelho quando ele termina a busca a partir daquele vértice. Então, só se ele terminou a primeira dessa busca e ainda tem vértice branco, eu recomeço. É para isso que serve esse pedaço aqui, ó. Lembra? Aqui aconteceu o quê? Comecei desse início e consegui só essa parte amarela. Eu tive que fazer o reinício. A ideia é que esse reinício seja coberto por esse laço aqui. É por isso que ele existe. Beleza, então o pulo do gato está onde? O pulo do gato está em visita em profundidade. É aqui que ele vai visitar em profundidade um grafo a partir de um nó inicial. Certo? Então está aqui o código para visitar em profundidade o nosso grafo. Certo, você recebe o grafo, você recebe o nó inicial e você recebe o arranjo de cores. Então, primeiro você pinta o nó inicial, você visitou, de amarelo, certo? Aí você vai visitar a adjacência desse nó inicial. Todas as arestas, todos os vértices V, para os quais tem uma aresta UV. Então, da adjacência de U, eu pego a cabeça da lista, coloco em V. Enquanto tiver uma dessas adjacências, o que eu faço? Se a cor dela for branco, eu visito ela. É recursivo. Então, eu comecei do nó inicial. Vejo as adjacências, na ordem que foram colocadas. Pego a primeira. É branca? Já olhei ela? Não. Ela é branca, não olhei. Então, visite. Aí, quando eu chamo aqui, de novo, o que acontece? Pego a adjacência desse cara. Certo? Pego uma que seja branca, que eu não visitei. Visito. Chamei de novo a mesma função. Pega a adjacência desse cara. Pega uma que eu não visitei. Visito. E assim vai. É de sistemático que é na ordem que está as adjacências, que elas estão lá. Terminei de visitar um. Veja. Cheguei lá no último. Terminei de visitar. Vai retornar a função. E vou para a próxima adjacência do pai. Terminei de visitar aqui os filhos. Vou para a próxima adjacência do pai. Ou seja, o irmão daquele cara que eu acabei. E refaço o laço. Se ele for branco, visito ele tudo de novo. E assim eu vou percorrendo o meu grafo. Terminei todos os filhos de um determinado vértice, U lá, ou seja, varri todas as adjacências dele, marco ele como vermelho. Porque se eu cheguei aqui, eu não encontrei nada, eu varri tudo, eu só caminhei. No caso aqui, eu não estou nem buscando, eu estou simplesmente caminhando, né? Então marquei em vermelho, terminei, certo? Frisando que aqui é sempre os vértices não visitados que eu visito. Senão, se chove no molhado, não é muito feliz. E se a gente quiser incluir uma chave de busca? Porque lembre, eu tinha dito aqui, até agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos só andando. É uma caminhada no grafo. Uma caminhada a esmo. A esmo não. Seguindo o padrão bem claro, uma caminhada em profundidade. Você começa daqui, define uma ordem específica. No caso, a ordem específica é a ordem de inclusão ali das adjacências nas listas. Define, começa daqui, vai para o primeiro do primeiro, o primeiro do primeiro do primeiro, e assim vai em profundidade. Até que um não tenha nada. Aí você volta para o pai dele, volta como? É aqui, ó. Se esse aqui, pensa assim, cheguei chamei essa função no vértice final lá, que não tem adjacência a partir dele.
Pega as adjacências, ela não existe, eu marco ele como visitado. Ou ela existe, mas são todas não brancas, eu marco ele como visitado. E daí o que eu faço? Marquei como visitado aqui, a cor é vermelho. E retorno. Retorno para onde? Para a chamada aqui do pai, que vai para o próximo irmão. Então ele vai até lá, quando retorna aqui, vai para o próximo irmão. E segue até lá, quando retornar aqui, vai para o próximo irmão e assim vai. Sempre em profundidade. Mas voltando lá, e se a gente quiser incluir uma chave? Bom, a chave eu não vou varrer o grafo inteiro. Eu vou parar quando eu encontrei essa chave, certo? Bom, a chave de busca, primeiro, nosso vértice não está carregando, mas nós separamos espaço para ela. Está aqui, ó, outros dados, incluindo uma chave, podem ser postos aqui, certo? Não, mas espera aí, a busca não usa esses campos aí, porque eles não existem. Então, fácil ela usar. Onde? Gente, toda vez que você visita o nó, já verifique, achou o cara ou não? Se não achou, continua, pinta de amarelo e continua a busca. Se achou, aí você toma uma decisão aqui. O que você quer fazer? Void que não dá. Você vai ter que devolver alguma coisa. Você quer devolver o quê? O código do nó? True. Achei, não achei? Certo? True ou false? Não sei. Ou você quer retornar o ponteiro da estrutura nó. Não tem muita lógica. Aqui você o ponteiro de adjacência não teria lógica. Então, ou você retorna true e false, ou você retorna o código do nó, o índice dele no arranjo do grafo. Você que escolhe aqui. De novo, é do programador isso. Certo? E assim você faz a busca em profundidade. Próxima aula, busca em largura. Mais uma delas. Até lá, pessoal.